Pessoal, nessa análise de hoje eu vou discutir com vocês dois temas e dentre os temas que eu vou discutir se encontra o assunto que dá título à análise e é o motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo. Então, o primeiro assunto que eu vou discutir com vocês é o fato da Rússia e da Europa estarem aumentando a tensão por causa do possível, provável, fatal corte de gás russo para a Europa. Só que esse tema ele é mais enroscado do que se supõe, tem muita coisa em torno desse tema aí, eu quero discutir um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje, não só a questão do possível corte de gás e até da justificativa que o governo russo deu para essa situação, como também para outras situações que aí sim podem levar o governo russo a se posicionar favoravelmente por motivo político ao corte do gás. Então, quero discutir isso no primeiro tema que eu vou discutir com vocês hoje. O outro assunto que eu vou discutir com vocês é o fato do governo Biden estar se atrapalhando bastante com a inflação nos Estados Unidos. Então o governo Biden, inclusive, está tendo discordâncias internas a respeito de como encarar a inflação, sobretudo a inflação dos combustíveis da energia nos Estados Unidos, que está destruindo o capital político do governo Biden. Então, quando eu entrar nos meus 6 pontos, os primeiros 3 pontos, as minhas primeiras 3 anotações são sobre notícias referentes à questão do gás na Europa e à Rússia, e o 4º, 5º e 6º pontos são sobre essa questão do governo Biden e a questão da inflação, a forma como o governo tem batido cabeça para tentar superar essa situação, que, diga-se de passagem, é uma situação produzida pelo próprio governo. Logicamente que tem gente capitalizando sobre essa crise, e são as figuras que dão o norte do governo Biden, que comandam o governo Biden, que efetivamente, até tenho discutido dessa forma aqui no canal, levaram o governo Biden ao poder, que são, sobretudo, os grandes gestores de ativos, sobretudo a BlackRock. A partir do momento em que ela abraçou o Joe Biden, me parece que foi o momento em que o Joe Biden foi ungido para ser o vencedor das últimas eleições presidenciais norte-americanas, e aí que deu os ditos ventos da virada que colocaram o Joe Biden no poder. Tanto é que as redes sociais que eram, sobretudo o Twitter, que era um diário do Donald Trump, passaram a cuspir o Trump para fora das redes. Tanto é que o Trump foi literalmente cuspido para fora do Twitter. Então alguma coisa mudou ali no processo que virou os ventos. Inclusive vou discutir no meu último ponto o Biden colocando um cara da BlackRock numa posição chave no governo norte-americano, no último ponto que eu vou discutir com vocês hoje. Mas vamos começar pela questão do gás. Primeiro ponto, só uma coisa importante, tá? Essa questão da redução momentânea do aporte de gás da Rússia para a Europa tem um motivo técnico. Eu vi uma reportagem sobre o governo russo falando sobre isso, que, se eu não me engano, até me corrijam se eu estiver errado, é uma peça que o Canadá não enviou para a Rússia, que é necessária para que o gás seja enviado da Rússia para a Europa. Então aconteceu ali um atraso, e essa peça não chegou e por isso teve uma redução no aporte de gás que deveria ser enviado para a Europa, e a Europa já criou toda uma celeuma em torno disso e disse que a Rússia estava usando politicamente a questão do gás, que é uma acusação que os caras estão fazendo desde antes do conflito envolvendo a OTAN e a Rússia lá na Ucrânia. Então, inclusive, foi uma das narrativas utilizadas pelo governo norte-americano para afastar o governo russo da órbita para afastar a Alemanha da órbita do governo russo, ou das relações, das parcerias com o governo russo, que é o fato de depender do gás russo, é depender politicamente do Putin, porque o Putin politiza a questão dos seus recursos energéticos. Eu vou dizer uma coisa, eu gostaria de saber quem é que não faz um uso estratégico e geopolítico dos recursos que possui. Até teve bastante gente que comenta aqui no canal, né? Pô, o Brasil é um país que tem um monte de recurso, um baita território, várias condições. Por que não coloca mais na mesa isso para conseguir melhores vantagens? É uma coisa que todo mundo comenta, né? Acho que também, né, tem que ter o recurso e tem que ter o lastro militar para defender o recurso também, né? Senão o cara vai falar grosso, mas não tem canhão na cintura. Aí vai ficar difícil a situação mesmo, mas vamos voltar para a situação da Europa. Então, essa narrativa de que a Rússia usa politicamente o gás era utilizada pelos norte-americanos para convencer os alemães a não adquirirem o gás russo, a não concluir e não começar a ativar o Nord Stream 2, que é aquele gasoduto que leva gás da Rússia para a Europa através do Mar Báltico. Por quê? Porque isso roubava o espaço no mercado do gás norte-americano, que é o gás de xisto, né, que é um gás mais complicado de tu extrair
E os preços cobrados pelos Estados Unidos no gás não compensam, porque o gás russo é realmente mais barato. Então isso não é nenhuma novidade, é coisas que a gente tem discutido aqui no canal. Então vamos entrar nessa situação agora em como se politizou isso por um outro lado. Tá? O que era uma questão técnica já virou uma questão política. Primeiro ponto, a Alemanha está acusando a Rússia de atacar a Europa, ou fazer terrorismo na Europa, utilizando a ameaça de cortar o gás. Quando a questão, na verdade, segundo o governo russo, é uma questão técnica. Inclusive o Canadá já se pronunciou sobre isso, que realmente tem que enviar a peça para a Rússia, se caso contrário a questão do envio do gás fica comprometida. E tem outra coisa nessa acusação da Alemanha também, porque a Alemanha ela age politicamente, que é o seguinte, a Europa sanciona a Rússia e fica xingando a Rússia por qualquer processo que aconteça. Tem isso no meio dessa coisa toda também. Então o atlanticismo promove sanções contra a Rússia e quer cobrar da Rússia uma postura exemplar. Então, logicamente que a gente está falando aqui de uma discussão de caráter de imagem. Quanto mais lama eu taco na imagem do outro, mais apoio eu consigo para o meu lado. Então tem isso também no meio desse processo como um todo. É gerar embrólios para o lado de lá e culpar o lado de lá pelos problemas que estão acontecendo. Tem isso no meio desse pacote todo, mas tem mais coisa no meio disso aí, tá? Porque teve mais fala pública que pode ter passado batido aí por vocês, ou inclusive muitas passaram por mim, tanto é que eu tive que fazer uma revisão nessa semana de algumas coisas que foram ditas aí. Porque tem alguma coisa estranha no meio desse processo, né? Tem mais coisa estranha no meio desse processo aí. A Rússia vai cortar o gás, aí teve a Agência de Energia, Internacional de Energia, se não me engano, ao longo dessa semana, ela disse que a Europa tem que se preparar para ficar sem gás, porque a Rússia pode cortar o gás da Europa. Então é muito preparativo para algo não acontecer. Então alguma coisa pode acontecer que pode levar a Rússia a tomar a decisão de não enviar mais o gás para a Europa. Algo que a gente ainda não está percebendo aí no horizonte. E outra, se por um lado o corte do gás favorece essa agenda do capitalismo verde, porque pode tentar acelerar essas formas de energia alternativas, é preciso dizer outra coisa. Em tempo hábil, essas formas de energia alternativas não conseguem suprir a demanda de energia europeia. Então pode ser que na tentativa de substituir rápido demais as energias convencionais pelas energias alternativas, seja gerada uma crise que gere uma insatisfação tão grande na sociedade que faça com que os governos comecem a cair em efeito dominó na Europa. Tanto é que o Putin falou num fórum econômico, não no mundial, mas um fórum econômico, digamos, um fórum econômico que não ganha a atenção da mídia corporativa. Ele fez uma fala a respeito do Ocidente estar se complicando, porque está gerando situações de crise, e em situações de crise, tu tem a questão de uma polarização extremista política dentro dos países. Isso vai levar a uma questão de um distúrbio completo dentro do Ocidente. Isso a gente já percebe isso, na verdade, né? Então, assim, na tentativa de promover o Great Reset, essa implosão controlada do sistema produtivo alimentar, produtivo de energia, pode ser que a implosão vire uma explosão. Aí a coisa sai de controle e que, logicamente, quem vai pagar é o povo, quem vai pagar é a população que já está pagando, na verdade. Classes médias e trabalhadores estão perdendo o seu poder de compra numa velocidade enorme. Isso é o que a gente vê através da inflação. Segundo ponto, em vários países do mundo, tá? Hoje é uma questão global a questão da inflação, mas os países ocidentais sofrendo mais com isso. Segundo ponto, a Europa está se preparando para o corte do gás porque, ao que tudo indica, algo fará com que a Rússia corte o fornecimento de gás. Então, vou transformar isso numa pergunta. A Europa está se preparando para o corte do gás por algo que fará contra a Rússia? Porque é uma especulação, porque tanta preparação assim só por causa de um equipamento que atrasou. A gente sabe que os caras gostam de tacar lama na imagem da Rússia, mas é um barulho bastante acentuado, como se estivessem preparando o espírito, falando em racionamento, que tomar banho demais já é um luxo e assim por diante, já reativando o uso do carvão. Então parece que estão se preparando para uma situação mais drástica, para um aprofundamento de uma crise. E teve uma fala de um militar britânico ao longo dessa semana, não sei se foi semana passada,
que o cara falou que os britânicos estão se preparando para um conflito que vai acontecer na Europa. Então, tu começa a ter a montagem de um cenário bastante estranho. É muita preparação para coisa que não vai acontecer. Então, lembra quando a gente começou a discutir antes mesmo do conflito, muito exercício no Mar Báltico, muito exercício no Mar Negro, eu fiz vários vídeos falando sobre isso. Então, alguma coisa estava sendo montada ali que descambaria para uma situação inevitável. Lógico, pode ser que seja um jogo de ameaças, mas o problema da ameaça é assim, ó, tu ameaça, se o lado de lá bancar, tu vai ter que botar o pau na mesa. Aí o outro lado pode não aceitar, aí a coisa vai escalando, e aí o conflito que a princípio ninguém queria, era só um jogo de ameaças para extração de negociação, vira um conflito real. Então não é, a coisa pode acontecer ou pode não acontecer. Então esse é o grande risco, na verdade, né? E é o grande barato da discussão geopolítica também, né? Essa coisa da especulação, do jogo da ameaça, eu tenho mais armas que você, naquela coisa do período do Trump, né? O meu botão é maior que o seu, o meu controle é maior que o seu, e assim por diante. Terceiro ponto, a Alemanha disse que reforçará contingentes da OTAN no leste da Europa. Daí, tu soma isso à fala do militar britânico sobre um conflito que vai acontecer, que os britânicos precisam se preparar para um conflito que vai acontecer no coração da Europa, com essa fala do governo alemão aí, do primeiro-ministro alemão eleito aí recentemente, que ele falou que vai reforçar os contingentes da OTAN no leste da Europa. A gente tem no centro das atenções aí a questão da Lituânia, que é um tema que eu discuti aí com vocês recentemente. Então as coisas elas vão se somando. Eu vi que a União Europeia andou se pronunciando a respeito do fato de que vai rever essa questão da Lituânia, mas entre essa coisa dessas idas e vindas, algo pode não retornar mais para o seu estágio inicial. Então é uma escalada de tensões. Um militar britânico que fala sobre um conflito no coração da Europa, o governo alemão que fala sobre aumentar os contingentes da OTAN no leste europeu, uma tensão com a Lituânia que isola Kaliningrado, que é um território russo, de produtos que chegam da Rússia. Então é uma escalada de tensões. Às vezes tu começa a criar muito foco de tensão, depois tu não consegue mais apagar o incêndio, de tanto foco de incêndio que tu criou. Se vocês observarem, eu não estou dizendo que a gente vai descambar para uma terceira guerra, tá? Vocês sabem que eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas se vocês observarem todas as guerras mundiais que aconteceram, começaram a criar um monte de foco de tensão, os focos de tensão foram sendo criados e essa situação não era resolvida. E daqui a pouco os bloquinhos iam se formando e a coisa descambava para uma barbárie total. Logicamente que uma barbárie hoje será uma barbárie altamente tecnológica, que vai fazer a Segunda Guerra Mundial parecer um passeio no parque, porque a capacidade de destruição das armas tecnológicas, drones, capacidade nuclear e assim por diante, vai fazer a Segunda Guerra Mundial parecer um jogo de peteca. Então é preciso tomar um cuidado. E a naturalidade com que está se discutindo a questão nuclear é uma coisa bastante preocupante. Hoje já se fala sobre o uso tático de armamento nuclear. Se vocês pararem para pensar, isso é naturalizar o uso de armamento nuclear, que é uma coisa impensável. A gente está... Sabe aquela situação do sapo dentro da panela de água quente? Se tu atira ele na água quente, ele pula fora. Agora, se tu esquenta a panela com ele dentro, ele morre quieto ali. Então, como a gente está dentro da situação, a gente tem que se perguntar a partir de que momento a gente já entrou num contexto de guerra e não percebeu. Eu não estou fazendo nenhum daqueles vídeos, We Are the World, sabe? Não tô, vamos lutar pela paz. Eu estou tentando trazer uma reflexão sobre o momento que a gente vive, à luz de estar dentro deste momento, entendeu? Uma coisa é ler sobre a guerra num livro de história. Outra coisa é tentar refletir sobre o crescimento de uma guerra no atual momento. Então, as coisas sempre são gradativas. Não existe assim um momento que alguém dá um tiro para cima e diz, está dado, oficialmente começamos a guerra. Não, a coisa ela vai entrando, né? Muito embora tenha os marcos, né? Os marcos transitórios ali, né? Está declarado, eu declaro guerra, mas a partir de que momento a coisa começou a descambar e não teve mais volta? Agora vamos falar um pouquinho a respeito do governo Biden. É um assunto mais curto, né? Mas vamos falar um pouquinho a respeito do Biden tropeçando nas próprias pernas na economia, né? Porque ele também, literalmente, ele tropeça sempre nas suas próprias pernas, né? E é uma coisa que a gente já discutia mesmo quando ele ia subir ao poder, né? Que ele tinha muitas dificuldades até para
para fazer a campanha, né? Ele era um cara que tem visíveis debilidades ali, mas mesmo assim tá pau e corda lá, foi colocado como literalmente como um boneco de pano no poder. Quarto ponto, o presidente do Federal Reserve discordou de Biden. O Federal Reserve, né, que é o banco central norte-americano, lá que cumpre o papel do Banco Central. O presidente do Federal Reserve discordou de Biden sobre a culpa exclusiva da inflação ser da Rússia. O cara falou, não, tem outros motivos no meio aí, tem outras coisas que produzem a inflação nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente tem discutido aqui no canal também. Lógico que a propaganda do Biden é tirar o seu da reta, então a culpa toda é do Putin. E logicamente, se é para culpar os russos, os norte-americanos têm know-how em colocar todas as culpas nos russos. Tanto é que tu olha filme norte-americano, é sempre culpa de um russo, de um muçulmano. Então, é sempre algo nessa linha. Mas a russofobia na obra norte-americana é uma coisa assim, uma coisa gritante, entendeu? Os filmes, assim, toda propaganda, inclusive anti-eslava, né? Sempre tem barbarismo, todo filme de terror, assim, estilo albergue, alguma coisa no leste europeu, então é sempre uma coisa nessa linha, né? Então, assim, culpados pela inflação, existem vários processos culpados pela inflação, os lockdowns, que eu tenho discutido aqui no canal o tempo inteiro, que aquilo ali ia explodir depois, ia voltar como um efeito boomerang que ia destruir a economia. Os lockdowns, a agenda da governança social e ambiental, a agenda verde do governo Biden. Quem dá suporte ao governo Biden é a BlackRock. E quem quer a agenda da governança social e ambiental é, sobretudo, a BlackRock. Então quem paga a banda escolhe a música. Só que, logicamente, que está se pagando a banda com o dinheiro do povo, com o esforço do povo, com o suor e sangue do povo. Quem está na linha de tiro é o governo. Então, assim, ó, os agentes transnacionais não estão nem aí se o governo vai tomar pedrada do povo. O governo é que vai ter que sambar miudinho ali para conseguir conciliar a sua posição de figura pública com a posição de boneco subalterno da BlackRock. O que a BlackRock quer? Vocês têm que ficar no poder para fazer o que a gente quer que vocês façam. Aí o governo devolve, tá, mas do jeito que vocês querem, na velocidade que vocês querem essa agenda, a gente vai destruir o nosso capital político. Aí a BlackRock só olha, isso é um problema de vocês. Então, os interesses econômicos usam os políticos, isso nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo, como fantoches. É preciso observar a coisa por esse prisma. Claro, existem níveis maiores de soberania e níveis menores de soberania. Mas no caso do governo Biden, foi um governo colocado no poder por esses interesses. Então eles não estão nem aí. Daqui a pouco eles viram a biruta política, pegam outro boneco e atiram o Biden no lixo. Só que um dos responsáveis por tudo que está acontecendo nos Estados Unidos para a inflação é a agenda suicida energética que o governo Biden também está adotando. Tem as sanções no meio, logicamente que tem. Tem a questão dos lockdowns, tem a questão do endividamento público absurdo do Estado norte-americano, então tem uma porrada de coisa no meio desse processo. Quinto ponto. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos também discordou do Biden sobre cortar os impostos dos combustíveis para baixar os preços. Segundo essas pessoas do governo Biden, a raiz do problema é outra. Está atacando as folhas quando tem um problema. A raiz do problema é outra. E é verdade mesmo. Né? A raiz do problema é outra. O Biden está tentando fazer ali é amarrar cachorro com linguiça. Que é essa tentativa de tu reduzir de qualquer jeito ou parar de promover a subida do preço do combustível. Por quê? Porque isso destrói capital político. No ano de eleição legislativa nos Estados Unidos, que vai fazer com que os republicanos deem uma coça eleitoral nos democratas. Então o desespero é esse. A gente vê esse desespero no Brasil também, né? A gente vê essa coisa, tira o tributo, coloca o tributo, ICMS, puxa para lá, amarra. Aí agora a mídia corporativa, que sempre foi a favor do desmonte, do refino de petróleo aqui dentro e produção de combustível nacional. Eu vi uma matéria, acho que foi, não sei se foi da CNN ou da Globo News, falando, olha, tu vê só, a gente deveria aumentar a nossa capacidade de refino interno de combustível. Ah, sim, refinar o petróleo. Vocês sempre foram contra isso. Qualquer pessoa que falasse sobre aumentar a capacidade de refino era tido como uma espécie de fóssil getulista, defensor do estatismo proto-fascista. Agora que a merda estourou e que o povo quer a cabeça do sistema como um todo, porque não aguenta mais pagar esse preço de combustível, a mídia, para ganhar o apoio do povo, logicamente para manter a sua audiência, diz que o problema é porque não teve uma política de refino de petróleo. Sendo que a mídia é uma das responsáveis pelo Brasil não ter uma política eficaz de refino de petróleo.
sabe aquela coisa assim, ó, desmonta o setor de fertilizantes do Brasil, aí depois, o Brasil não produz fertilizante. A mídia tem essa capacidade, ela produz o problema e depois parece que ela não contribuiu para nada. Logicamente que o governo embarcar nisso também é negligência do governo, claro que é culpa do governo. Mas a mídia é responsável porque ela atira as pessoas a apoiarem esse tipo de coisa. A mídia corporativa é um câncer, né? Muito embora, né? Muita gente que criticava a mídia hoje acha que a mídia é democrática e tal. A mídia corporativa é o mesmo lixo que sempre foi. Ela joga contra o Brasil. Sexto e último ponto. Já até saí do assunto, mas essas coisas acabam só para traçar um paralelo de que esses problemas estão se repetindo em outros lugares, né? Sexto e último ponto, para não deixar de fora isso aqui. O Joe Biden colocou um membro central da BlackRock, que é um cara responsável pelo setor de planejamento geopolítico e prospecção de cenário da BlackRock, o presidente de uma instituição lá da BlackRock, uma instituição responsável pelo planejamento internacional das estratégias da BlackRock. O Biden colocou um membro central da BlackRock à frente do Conselho de Relações Exteriores e da parte, não à frente do Conselho todo, mas ele colocou no setor responsável por negociações com a China, nas relações com a China. Esse cara também fez parte, ele foi conselheiro de segurança do governo Obama. E esse cara da BlackRock, e toda a família dele está na Casa Branca trabalhando, entendeu? Então é uma coisa imoral, assim, a forma como a política se dá, o Brasil, corrupção, a política tem isso. Só que a forma como a BlackRock comanda o governo norte-americano, assim, é uma coisa, e sobretudo esse governo Biden, é uma coisa imoral até. A forma como eles conduzem a política. Porque na verdade não é o Biden que colocou esse cara lá, esse cara que se colocou nessa posição, não, vocês vão me colocar aqui agora porque eu quero estar aqui agora. Eu não tenho nada, agora eu preciso estar aqui para tirar vantagem dessa situação. Que é um cara que trabalha prospectando cenários internacionais para a BlackRock e vai trabalhar na prospecção de cenários internacionais do governo. Será que esse cara não vai ter informação privilegiada? Então, essa é a relação podre da qual eu sempre falo aqui, esses sistemas de porta giratória, como o pessoal gosta de dizer aí. Dito isso, vamos parando por aqui. Então, só uma informação adicional. Pesquisem aí que o Joe Biden andou falando sobre necessidade de mais investimento para combater uma nova pandemia que está surgindo. Pesquisem sobre isso aí, que isso aí ficou na minha cabeça, sabe? O Joe Biden falou isso acho que foi numa coletiva, se não me engano, né? Que ele falou sobre a necessidade de mais dinheiro para combater uma nova pandemia que vai aparecer aí. Então ele falou isso com uma certeza, assim, quase que... Sei que quando ele olha por horizonte a gente não sabe exatamente o que ele está vendo, mas foi uma fala bem estranha, na verdade, essa fala do Biden, que vai na linha de muita coisa que os magnatas já têm dito, que a OMS tem dito, que o Bill Gates tem dito, sobre novas pandemias. E quando esses caras falam que pode acontecer, eles têm alavancas que podem puxar para fazer acontecer. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar por boleto ou por cartão, pelo Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio virtual que permite apoio por boleto ou por cartão. E tu pode apoiar no valor que tu quiser. É um apoio solidário, então não estabeleço nenhum valor determinado. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, com o valor que quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Tem funcionado bem assim. O link é www.apoia.se/verdade concreta. Fiquei abobado no final do vídeo ainda. É www.apoia.se/verdade concreta. Ou tu pode apoiar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail e está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Bom, agora eu me alinhei, né? Tem vezes que o cara perde a linha de pensamento e nunca mais volta, tá? Então, dito isso, vou parando por aqui. Agradeço a todos que apoiam, tá? Sem vocês não haveria esse trabalho aqui todos os dias. E tchau para todo mundo.